Agora que o assunto fica bom, vamos falar sobre decisões, sobre bastidores, tudo que está envolvendo o cenário político regional e nacional. Você acompanha aqui no seu Jornal O Dia. Para isso, nós vamos acolher com muito carinho João Magalhães, vindo lá de Morro do Chapéu. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Olá, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu sou não importando, gente. Edna Maciel, vinda do Realengo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, teresinense, piauiense, porque já tem o título, tá? Você é chique. Muito bem, Edna, muito bem, João. Vamos nós ao assunto do dia, porque muito tem se falado da Câmara Federal, que aprovou um projeto que agora segue para o Senado, autorizando a compra de vacinas contra o novo coronavírus por empresas privadas. Esse projeto ganhou o nome de Coronavip e tem repercutido negativamente na imprensa nacional. Eu vou pedir para o Rafael soltar para a gente alguns comentários de uma enquete que nós estamos realizando no nosso perfil @portalodiapi no Instagram, porque nós perguntamos aos nossos seguidores: você concorda ou não com a compra dessas vacinas por parte de empresas privadas? Rafael, por gentileza, pode soltar? Ok. Nós estamos aqui nós vamos preparar esse material para você. Enquanto isso, eu pergunto para a Edna Maciel. Edna, tem repercutido muito essa questão do Coronavip. As pessoas têm criticado, dizendo que, de certa forma, isso é antidemocrático, porque vai privilegiar pessoas que tenham acesso ao poder econômico. Mas você, nossa representante do jornalismo comunitário, o que você acha desta proposta? Olha, muito a gente tem falado aqui sobre o Plano Nacional de Imunização, sobre a atuação do SUS, sobre prioridades. Então, as prioridades são para quem? A prioridade na vacinação e na imunização são para as pessoas que precisam, que não precisam e que não têm condições de comprar a vacina. As pessoas elas não podem ficar à mercê dessa opção. Nós temos o sistema público que o SUS é referência no mundo. Então, você dando liberdade, aprovando, creio que ainda vai passar para o Senado, né? Isso. Se aprovar esse projeto, você está tirando todo o papel do SUS, você está deixando de ver a prioridade e a população certamente vai ficar prejudicada, porque se a gente já não tem a vacina, já não tem os insumos, e agora a gente ainda vai ter que fazer um tipo de competição com as empresas e os empresários, de certo que, me corrijam se estou errada, 50% vai para o SUS. Sim. Mas mesmo assim, eu vejo prejuízo para a população mais carente, que não tem condições e que só depende do SUS. Eu quero só acrescentar esta fala de Edna Maciel, porque há poucos instantes nós tivemos uma entrevista ao vivo aqui no nosso jornal O Dia News desta quinta-feira com o deputado federal piauiense Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. O deputado Merlong Solano, Edna, ele acabou de nos informar de que realmente este projeto, se aprovado pelo Senado, não vai tirar a preferência ou a prioridade de cumprimento de contratos anteriores. No caso, por exemplo, uma empresa para vender, uma farmacêutica, para vender estas vacinas para outra instituição privada, tem que primeiro cumprir a sua linha de contratos assinados com os governos, no caso. João Magalhães, o que você acha? Aprova? É a favor da Coronavip? Olha, Lívia, eu queria centrar os argumentos com base nos dois principais entendimentos, tanto o do governo quanto o da oposição. No que diz respeito à oposição nacional, ela critica essa medida, porque ela diz exatamente que isso vai prejudicar o Plano Nacional de Imunização. Já o governo diz que ela vai acelerar o processo de imunização da população brasileira. E, de fato, por estes dois aspectos, os dois argumentos estão corretos, estão válidos. O da oposição está correto por quê? Porque vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, à medida em que essa produção farmacêutica chegar à iniciativa privada, querendo ou não, essas doses estão deixando de ser vinculadas ao Sistema Único de Saúde, que tem o controle muito maior da questão da população e poderia direcionar isso dentro daqueles critérios técnicos, daqueles critérios de população de risco, de faixa etária, enfim. À medida em que a gente cria esse novo grupo, né, do Coronavip, como está sendo chamado, o grupo dos empregados, o grupo de quem está ali no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma que esse segmento está sendo privilegiado em detrimento
de um grupo que está desempregado, que não está vinculado a nenhuma grande empresa, ou que às vezes está vinculado a uma empresa pequena que não vai ter condições de fazer a aquisição dessa vacina. Então, sem dúvida nenhuma que esse segmento da população está sendo prejudicado. Agora, vai acelerar o Plano Nacional de Vacinação? Vai, porque à medida em que mais doses chegam e são distribuídas a diversos segmentos, é claro que quanto mais doses de vacina aplicadas, maior o número de população que a gente tem imunizada e, consequentemente, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para a sociedade, porque menos pessoas ficam susceptíveis. Então, nós estamos privilegiando, sim, um segmento, aquele segmento vinculado a uma iniciativa privada que tem a capacidade de fazer a aquisição de novas doses, porque o projeto diz, é preciso fazer uma aquisição de 2.000 doses, estou dando um exemplo. Dessas 2.000 doses, a metade tem que ir para o SUS, a outra metade a empresa vai lá e aplica nos seus trabalhadores, mas nós estamos falando de grandes empresas, de empresas que realmente têm condições de buscar essas doses, esses contratos no mercado internacional, ou de quem realmente está no jogo do mercado financeiro. Então, a gente está, assim, prejudicando aquele trabalhador que está desempregado, que não tem um emprego formal, ou que trabalha numa empresa que não tem a mínima condição financeira de estar sendo incluída nesse projeto da Câmara Federal. Então, tanto a oposição quanto o governo têm argumentos válidos, mas, no geral, a gente tem esse problema, porque, de fato, não era para a gente estar privilegiando uma categoria em detrimento de outras. Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde existe exatamente porque ele é universal no Brasil, ele tem que atender todos de maneira igualitária. Então, eu vejo, sim, problemas na aprovação desse projeto de lei, caso ele seja aprovado lá no Senado. Edna, o deputado federal Merlong Solano revelou que realmente passa por um momento de mal-estar, porque foi o único petista a votar a favor desse projeto, que popularmente ganha o apelido de Corona VIP. Lembrando a você que nos acompanha pela O Dia TV, é um projeto que está sendo debatido na Câmara Federal e agora segue para o Senado, autorizando a compra por empresas privadas de imunizantes contra o novo coronavírus para, no caso, serem aplicadas de forma gratuita em seus trabalhadores, isso da iniciativa privada. Edna Maciel, a postura de Merlong Solano te chamou a atenção? Olha, porque existe sempre uma orientação do partido, né? Então, ir contra uma orientação do partido ou a tendência, como o Magalhães colocou aí, da oposição e da situação, sempre causa polêmica, né? Agora, não me estranhou pela argumentação do deputado, né? Ele fez a defesa, fez a argumentação. Esse é um momento em que todos querem muito a vacinação em massa e rápida, né? Temos que acelerar a vacinação. Então, embora eu particularmente não seja a favor, não diga que é realmente a medida certa, vamos ver aí as próximas argumentações no Senado e a aprovação ou não, né? Acho que sim, que a população fica bem prejudicada. A argumentação dele é uma argumentação que vai para o lado positivo, como a gente viu aí o próprio colega Magalhães colocar. Tem seus prós e seus contras. Então, não me admira que ele mantenha o seu posicionamento, dê sua opinião e defenda o que ele acha que é correto. João Magalhães, na imprensa nacional se fala até de que Gleisi Hoffmann teria cogitado uma expulsão de Merlong Solano do Partido dos Trabalhadores por infidelidade partidária. Uma medida muito drástica ou você acha que realmente é coerente, João? Olha, não, claro que o PT é um partido conhecido pela sua ideologia. Tanto é que ele costuma marchar juntos em votações polêmicas. Também não me surpreende esse posicionamento da presidente nacional da sigla. Ela, de fato, sempre quando se posiciona, tem uma forma muito firme e aguerrida, enfim, de se posicionar, de defender os interesses do partido. Agora, não acredito em hipótese alguma que isso se concretize. Afinal de contas, nós estamos falando deputado federal Merlong Solano, que tem a cara do PT, tem a história do PT. Como ele falou agora há pouco, acompanhando a entrevista dele, em determinados momentos o parlamentar tem sim todo o direito
de ter autonomia e de, em determinados projetos, votar de acordo com a sua consciência. Até porque o que a gente espera é isso, né? A gente espera que o parlamentar vote de acordo com a sua consciência. Então, em um determinado momento, isso choca com a questão partidária, mas isso é pontual. Todos os deputados, todas as siglas, isso ocorre em todas as votações, um caso ou outro. Acredito que não prossiga, até porque o PT precisa de vozes inteligentes lá no parlamento, e o deputado Merlong Solano, eu particularmente considero como uma voz inteligente do PT, principalmente nessa área econômica, nessa área que apresenta, né, projetos vinculados aos trabalhadores, enfim, esse segmento que é mais vinculado ao sindicalismo, enfim, ao PT. Então, acredito que a deputada Gleisi Hoffmann pode até sim ter falado nisso, é natural da postura dela, mas não acredito que isso vá para frente em hipótese alguma. João e Edna, vamos acompanhar agora, inclusive você que nos está ligadinho ao Dia TV, o que pensam os internautas que seguem o nosso perfil @portalodiaapi lá no Instagram. Jéssica, por gentileza, vamos lá. A Eline Mara só disse concorda. O Borges Gabriel 17 disse, tudo que for para agilizar a vacinação é válido. A Mariane 9703 disse, só sei que a vacina é para todo mundo e logo, porque senão vai ser tarde. Tá aí. Então, no caso, ela está dizendo que acredita que é melhor ser agora do que ser tarde. A Eline, mais uma vez, é a mesma pessoa, mas também disse o seguinte, não, é outra pessoa, outra Eline. Ela disse o seguinte, oi. Só para cortar, a gente está falando, obviamente, do direito das empresas adquirirem as adquirirem. A população teresinense está dizendo se concorda ou não. Sim, okay? Agora, só lembrar que isso ocorrendo não é a curto prazo, né? Não, é a longuíssimo prazo, gente. Ainda tem esse detalhe. Tá, outra opinião aqui que eu quero ler para vocês. O ponto é, tem vacina disponível para ser comprada? As fabricantes têm capacidade de fabricar mais do que está sendo feito? Isto ampliaria a capacidade produtiva delas? Se nenhuma dessas perguntas for feita, isto apenas tira os prioritários da frente. Acho que a discussão deveria ser aprofundada. A Lucinha Alencar diz o seguinte, concordo, pois quanto mais pessoas, menos o vírus espalhado. Outra coisa, o SUS não está tendo coordenação de comprar e vacinar. Outra informação que nós temos aqui, legítimo, porque o objetivo é a vacinação de todos, independente da proveniência pública ou privada. Quanto mais pessoas vacinadas e o mais rápido possível, óbvio que será melhor. Vamos aqui à opinião da Amparo Silva 07, concordo, desde que não atrapalhe a campanha que já vem sendo feita pelo poder público e também que sejam estabelecidos determinados critérios para que alguns não usem esse benefício com fins lucrativos. A ideia de empresários comprarem as vacinas para imunizar seus funcionários de forma gratuita é válida. Vamos aqui à nossa última opinião do nosso perfil @portalodiaapi no Instagram, é da Carinha Michele. Super concordo, precisamos sair de casa para trabalhar. Nem todo mundo tem privilégio de ficar em casa. Porém, as pessoas precisam se conscientizar que mesmo tomando a vacina, ainda não estão 100% imunes. Edna Maciel, com base em uma análise muito rápida dessas opiniões que nós acabamos de apresentar ao público de casa, a sua opinião, você acredita que realmente a população já conseguiu internalizar toda a questão polêmica e a complexidade do projeto apelidado de Corona VIP? Olha, pelas respostas aí, os comentários, a gente pode ver que a população também está baseada no que a ciência diz. Tem pressa de que se imunize, né, que a imunização seja em massa, rápida, e questiona aí de forma muito inteligente se a gente não conseguiu até agora adquirir a vacina, né, pelo SUS, pelos meios que a gente já viu aí, pedindo para outros países, tentando adquirir de outros países através de doação ou compra. Quanto mais um projeto desse que ainda tem outra etapa. Então, o público está, eu acho que na mesma linha que a gente, de se analisar projetos e planos em que se agilize a imunização. É disso que a gente precisa. Vacina rápido. João Magalhães, a sua análise sobre os comentários, as opiniões na página do Instagram do @portalodiaapi. Primeiro, elogiar a pertinência dos argumentos. Realmente, o nosso
telespectador está participando e tem muitos argumentos para mostrar que, sem dúvida nenhuma, são válidos. Mas registrar exatamente isso. Primeiro, a questão de que o projeto ainda está em andamento. Caso sendo aprovado, a gente está falando em médio e longo prazos. A capacidade dessas empresas, até essas empresas serem autorizadas a fazer a aquisição e essas doses chegar em seus trabalhadores, isso demora muito tempo, bastante tempo. Além disso, um outro ponto que eu vi em um comentário, que é a questão de, já que o SUS não está conseguindo dar uma agilidade, é importante deixar que as empresas façam isso. Na verdade, a gente precisa, e toda a sociedade precisa, cobrar exatamente essa coordenação do SUS. O Sistema Único de Saúde, ele é essencial, ele é necessário e ele é importante porque ele abrange todo mundo, todos os brasileiros, independentemente da cor, da raça, da condição financeira, de estar trabalhando ou estar desempregado, enfim, o SUS pertence a todos os brasileiros. E é necessário cobrar do governo exatamente que o SUS tenha a capacidade de ofertar toda essa prestação de serviço à população. Então, se há um atraso na vacinação, e esse atraso é real, que a gente tenha a capacidade de cobrar pelos caminhos corretos que seja dada a agilidade a essa campanha de imunização. Sem dúvida nenhuma, eu acho que eu destaco esses dois pontos aí que eu vi nos argumentos dos nossos telespectadores. Edna Maciel e João Magalhães, eu sou apaixonado pelo jornalismo porque é uma prática social de ensinar as pessoas a pensar. E como dever moral de passar uma informação com credibilidade, mas também de te ensinar, você de casa que nos acompanha pela Dia TV, a ter um discernimento mais claro sobre as situações, eu quero convidar a todos a fazermos juntos uma linha de raciocínio. Este é um projeto que realmente Merlong Solano foi criticado por ser da base de oposição ao governo Jair Bolsonaro e ter votado favorável ao chamado Coronavip. Por que eu entendo que realmente você vê um deputado petista se manifestando a favor de um projeto como esse é tão grave? Porque nós estamos em um contexto de um projeto que, de certa forma, vai acobertar uma falha escancarada do governo federal. Nós estamos em um contexto em que o Brasil não comprou as vacinas no tempo certo. E não só isso, o Brasil se confiou em apenas no máximo estourando 2 imunizantes. Mas, de certa forma, um imunizante que teve um investimento direto do governo federal, que tinha um interesse direto do governo federal, é o da Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, no caso, a vacina de Oxford. O governo federal sempre foi, de certa forma, contra a vacina do Butantan, a Coronavac, desenvolvida em parceria com o estudo com a farmacêutica Sinovac. A aprovação de um projeto como esse, Edna e João Magalhães, traria benefícios para o governo federal, porque, de certa forma, amenizaria a culpa de não ter comprado o imunizante na época certa e de não ter apostado em uma variabilidade de imunizantes, Edna? Olha, poderia sim, pode até você ir por essa linha de pensamento, pode até ter esse olhar, mas eu acho que, embora o deputado federal tenha votado contra a orientação do partido e ele possa dar esses pontos, vamos dizer assim, para o governo federal, que é a oposição, eu continuo na mesma linha de pensamento de que ele colocou o posicionamento dele, né? Ele fez valer o posicionamento dele e a defesa dele, avaliando que seja positivo nesse momento. Agora, daí a repercussão que vai ter lá na frente, nós vamos ter que observar, né? Vamos ver realmente se será aprovado. E se aprovado, vai vir essa repercussão negativa, assim, dentro do próprio partido, é óbvio, quanto ao posicionamento do deputado. Mas ele foi firme, como citamos aqui, é um petista raiz, tem moral para defender suas ideias, né? E ele vai ter que lidar com isso dentro e fora do partido. Vamos ver o que vai acontecer aí. A coisa pode esquentar. E a você, João Magalhães, como é que você observa? Você acredita que a aprovação do Coronavip pode, de certa forma, limpar um pouco a barra do governo federal pelos erros de gestão da pandemia que tomou? Com certeza, Lívia. Eu acredito que à medida em que o governo não cumpre o seu papel no que diz respeito à imunização, ao autorizar que outros agentes políticos entrem nessa seara, a gente acaba que, ao invés de estar cobrando que o governo se posicione correto, a gente passa essa responsabilidade para outros entes. É capaz de, daqui a alguns meses, a gente estar falando, sim, as empresas já podem estar comprando, por que elas não compraram?
Ora, a empresa privada, obviamente, ela tem um objetivo, que é lá obter um lucro a partir da venda, né, de um produto ou de um serviço à população. E é claro que toda empresa precisa ter a sua responsabilidade social, enfim, mas a questão da imunização, da saúde, isso é papel, sem dúvida nenhuma, de centralizar no poder público, nos governos federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. A gente não pode estar repassando uma responsabilidade de organizar a saúde, de organizar a estrutura de serviço público na área da saúde para outros agentes. Eles podem até entrar para complementar, mas o papel principal tem que ser do poder público, até porque realmente, senão, fica abrindo vaga para os privilégios. Nesse caso mesmo específico, obviamente, à medida em que as grandes empresas puderem fazer aquisição de vacinas, o trabalhador dessas grandes empresas, que normalmente já tem uma remuneração melhor, já está ali assegurado no mercado de trabalho, vai estar sendo completamente privilegiado ao receber uma imunização bem antes do que aquele cidadão que está desempregado, que não está empregado, mas está trabalhando em uma empresa pequena, que não tem condições de fazer essa aquisição. Portanto, eu acredito que não só ameniza, limpa a barra do governo federal, quando a população em si perde um grande instrumento, que é o de cobrar o governo de cumprir o seu papel, o papel pelo qual ele é responsável, que é garantir a imunização de toda a população e de forma gratuita. Até porque é bom lembrar, o orçamento da União, ele é gerado por a contribuição de todos os brasileiros. Então, são recursos que devem ser gastos com todos os brasileiros. Exatamente. Os lucros de uma empresa privada, a partir do momento em que uma empresa privada pega parte dos seus recursos e faz investimento na aquisição de vacinas para dar para os seus trabalhadores, não tenha dúvida de que esse custo ela vai incluir lá também no preço dos seus produtos, que vai repassar para toda a população. Então, tem todo um contexto amplo, onde eu acho que há sim, de certa forma, um enfraquecimento para a sociedade, principalmente no que diz respeito a isso, a cobrar, a sociedade abre mão de um instrumento que é cobrar que o governo cumpra o seu real papel e ele tenha a sua responsabilidade pela saúde de todos. Sim, senhor. Próximo assunto, em agenda oficial em Chapecó, no estado de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, revelou que não pensa em 2022 e voltou a criticar o isolamento social como artifício para se combater a pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Como alguns ousam dizer por aí que as Forças Armadas deveriam ajudar alguns governadores nas suas medidas restritivas. O nosso exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. Edna Maciel, sua análise. Nossa, muito forte ouvir esse discurso, né? Ouvir essas palavras. A gente já sabe do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, que não está pensando em 2022, por favor, todos os políticos que têm chance de se elegerem ou de se elegerem os dos seus partidos estão sim pensando em 2022. Tem que se pensar agora em 2021, que nós ainda estamos em plena pandemia, com os números altíssimos, batendo recordes negativos e atrás de vacinas e de opções como essas que nós acabamos de colocar ainda há pouco do projeto. Então, são palavras muito fortes do presidente, né? É recado para os governadores que estão se unindo aí e que são a favor do lockdown, né? E das medidas restritivas. É só a continuidade do pensamento firme do presidente Bolsonaro. João Magalhães, você acredita que realmente essa postura, esse conjunto de posturas adotadas por Jair Bolsonaro nos últimos tempos, de uma aproximação mais íntima com o Centrão, é claro, de ter amenizado o discurso e também de outras realidades? Ele teve ontem um jantar em São Paulo com empresários, de certa forma, na tentativa de fechar um acordo, de falar a mesma linguagem dos empresários que cobram medidas mais efetivas contra a pandemia do novo coronavírus. São posturas de quem não pensa nas próximas eleições? Não, claro que não, Lipe. Sem dúvida nenhuma, o presidente
respira 2022. É bom lembrar que, por exemplo, no relacionamento com os governadores, à medida em que um governador começa a se destacar e entrar no cenário nacional, já pensando em 2022 também, eu cito aqui o caso do governador de São Paulo, João Dória, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Jair Bolsonaro já começa, sem dúvida nenhuma, a atuar no sentido de combater os discursos desses governadores. Ocorreu também, no caso, no retorno do ex-presidente Lula ao cenário político nacional, onde Lula voltou ao jogo. Um dia, quando foi no outro, a gente viu uma postura completamente do presidente, já muito mais palatável, vamos dizer assim, do ponto de vista político-eleitoral. Então, Jair Bolsonaro pensa e articula, sem dúvida nenhuma, toda a sua equipe, todo o seu grupo, pensando em 2022. É, sem dúvida nenhuma, uma característica natural de todos os políticos. Não é só o presidente Jair Bolsonaro que está pensando em 2022. Ele, os que fazem oposição a ele, também, claro, estão de olho no processo político-eleitoral. Isso é até natural. O que não é natural é que as eleições de 2022 comecem a pautar diariamente ou afetar o diálogo entre os representantes públicos, principalmente em um contexto como este da pandemia. Já em relação ao discurso voltado para o lockdown, o presidente realmente, a gente até já abordou aqui, ele tem uma concepção nessa pandemia. E na concepção dele, o lockdown não ajuda em nada. Na concepção dele, isso ajuda até a explicar por que principalmente no começo do ano passado, ele fez campanha, contra o uso da máscara, ele fez campanha contra o distanciamento social e, pelo que a gente tem observado, continua com o mesmo pensamento. É, sem dúvida nenhuma, uma postura que a gente até lamenta e compreende um pouco porque que nós estamos no cenário atual, onde registra-se, sem dúvida nenhuma, milhares de mortes diariamente na pandemia, enquanto outros países estão em queda drástica em relação a esses números. Mas, João e Edna, vamos aqui mais uma vez, por trás da notícia, trazer um outro olhar sobre esse discurso de Jair Bolsonaro. Mais do que pensar em 2022, eu acredito que só é possível pensar em 2022 se você tiver duas linhas muito coerentes de ação. A primeira linha é conquistar cada vez mais adeptos à sua linha ideológica que você defende. E uma outra linha mais do que vital é manter a base que você já conquistou. Discursos como este do presidente Jair Bolsonaro servem, de certa forma, para alimentar a base que ele já tem e, é claro, para manter, de certa forma, um discurso de coerência com aquilo que o elegeu em 2018. Sem discursos como esse, as pessoas que seguem o chamado bolsonarismo no Brasil ficariam, de certa forma, até desamparadas, necessitando e esperando que o presidente Jair Bolsonaro falasse dessa forma, com esta rigorosidade, com essas palavras. O que vocês acham sobre isso? É importante manter a base, não é, Edna? É importante sim manter a base, tendo esse olhar político sim, mas eu lhe digo que muita gente que está batendo palma ali, e muita gente que já bateu palmas, também a gente sabe da fidelidade dos seguidores, como são chamados os eleitores do presidente, mas no momento de pandemia e no momento de crescente casos de óbitos e de infectados, as pessoas que aplaudiram esse discurso e que aplaudem, elas vão ponderar sim se a gente não vacinar, se o resultado continuar esse que nós estamos vendo e nós continuarmos nesse sufoco. Então, nós sabemos que o presidente sempre fez essa campanha, andou até usando mais a máscara aí depois que o novo ministro assumiu, andou tendo uma ideia da gente de que ele poderia também, depois, como você falou, dar volta ao jogo do presidente Lula, que fez toda aquela apresentação com máscara, usando álcool gel, que ele poderia até mudar, mas isso não aconteceu e nem vai acontecer pelo jeito. E eu acho que ele está fazendo o jogo dele, ele está fazendo a linha dele, ele não vai mudar. Eu acho muito ingênuo a gente pensar que o presidente vai mudar de pensamento, mesmo naquela época eu já falava isso. Então, assim, ele está fazendo o que é correto dentro da linha de pensamento dele. Agora, também creio que, infelizmente, devido aos casos e mortes, ele pode perder aí um número significativo de seguidores. Você acredita, João, que o presidente Jair Bolsonaro possa perder seguidores, eleitores, com base na manutenção desse discurso mais rigoroso acerca da pandemia? Eu acho que não. Olha, Lívio, assim, pelo que a gente tem observado, que as pesquisas nacionais têm mostrado, o presidente parece que tem um teto, aliás, tem um piso ali de apoio, ou seja, apesar de todas as falas
ditas impopulares dele, algumas até fora de local, vamos dizer assim, e a forma dele se expressar, que muitas vezes não é muito bem, não é compreendida pela grande parte da sociedade, ele sempre costuma aparecer com cerca ali de 30% de apoio popular, né? O que é um número muito alto. 30% é um terço da população brasileira. Então, toda vez que ele faz um discurso aguerrido como esse, sem dúvida nenhuma que ele está comunicando exatamente para esse público, que eu, sinceramente, acho muito difícil abandonar o presidente, porque a gente muitas vezes fala, mas se o cenário piorar, fica ruim para ele. Olha, mas o cenário já está muito ruim. Nós já estamos com 4 mil mortes por dia. Nós estamos com desemprego alto. Nós estamos com um auxílio emergencial que ano passado foi de R$600, esse ano vai ser praticamente um valor pela metade. A gente não vê uma saída, eu não estou aqui querendo ser pessimista, mas trabalhar com a realidade. A gente não vê uma saída rápida, a curto prazo, dessa situação pela qual o nosso país se encontra. Então, eu acredito que se piorar mais, enfim, não vai fazer muitas alterações no que diz respeito ao que essa base de apoio do presidente se mova. Pelo contrário, ele tem demonstrado que tem um apoio de 30% da população, é um segmento fiel ao presidente. Algumas falas que ele disse que são consideradas absurdas têm o apoio deste segmento. Então, aqui no Brasil, a gente parece que está acostumando a tratar a política como paixão, né? Como a questão do futebol. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu não abandono o meu líder político. E isso vale para quem está no governo, vale também para quem está na oposição. O certo é que não acredito que num curto espaço o presidente perca uma base de apoio, mais do que já vem perdendo, mas sempre mantendo ali nessa casa de apoio de 25% a 30% da população brasileira, de apoio da população brasileira. Só para fechar este assunto, nós não somos contra o presidente Jair Bolsonaro, mas é importante destacarmos aquilo que nós sempre falamos, que quando se trata de Jair Bolsonaro e de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós não falamos apenas de política, nós falamos, de certa forma, de uma corrente ideológica que ultrapassa a política. Como o João bem falou, foi a Edna, nós estamos quase falando de futebol. É o campo da paixão, é o bolsonarismo e é o lulismo. Realmente são duas vertentes muito fortes na população brasileira que nós não observamos se tratar apenas de cidadãos ou de eleitores, e sim de fiéis seguidores ideológicos desses dois nomes sempre em destaque na política nacional brasileira. Vamos agora ao nosso último assunto de hoje, já conversamos demais. Rapidinho, só para a gente concluir o nosso quadro, Edna, João, e é claro, a você que nos acompanha pelo Dia TV. O presidente do PSDB Nacional, deputado federal pelo estado de Pernambuco, Bruno Araújo, anunciou pelas redes sociais que o partido está estudando criar o Prêmio Prefeito Firmino Filho. A proposta deve ser apresentada na próxima reunião da Executiva Nacional da sigla. A proposta visa instituir o Prêmio Nacional Prefeito Firmino Filho, abre aspas, uma homenagem mais do que justa a um líder que fez da educação pública um exemplo a ser seguido em todo o país. Um orgulho para Teresina, para o Piauí e para o país e para todos nós do PSDB, fecha aspas, publicou o perfil oficial do partido no Twitter. João Magalhães. Olha, sem dúvida nenhuma, a gente espera que essa proposta seja aprovada por todo o partido, porque sem dúvida nenhuma é uma forma de reconhecer o trabalho que o Firmino Filho fez pela educação de Teresina. Não é à toa que a capital tem a melhor educação pública, né, ali no ensino infantil, entre as capitais do país, e como a gente até já falou aqui, não chega-se a um resultado como este sem muito investimento, sem muito planejamento, sem muita capacidade de estar acompanhando ali a evolução da educação. Então, é uma forma, sem dúvida nenhuma, de jogar luz a esse feito do prefeito Firmino Filho, e a gente espera que sirva também de incentivo, de exemplo para os demais gestores. Afinal de contas, não há saída fora da educação. Edna Maciel. Justo, não é só uma homenagem, né? É um reconhecimento de um trabalho numa área base, numa área fundamental, que é a educação. Ninguém pode tirar esse mérito do ex-prefeito Firmino Filho, e sei que tanto dentro do partido dele, que quer fazer essa justiça, como fora, a maioria deve concordar. Um trabalho realizado, acompanhado por todos nós, a olhos vistos, né? Então,
Acho que é uma justa homenagem, acho que é uma das formas de se homenagear o grande gestor e o apaixonado por Teresina, que foi o ex-prefeito Firmino Filho. Edna, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e até amanhã. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. João Magalhães, aquele abraço, obrigado, bom trabalho. Valeu, Lívio. Até mais. Tchau. Política do dia.